há um somatório de consequências, assim, há um somatório também da própria realidade, né? Que você está enquadrado assim, que vai culminar no estafe, né? No cansaço, né? E comigo foi assim. Comigo, assim, eu iniciei a jornada da minha vida. Eu falo isso, eu já falei isso para muita gente, assim. Eu iniciei a jornada da minha vida muito bem. Eu era um menino muito estudioso, bastante esforçado, assim. Sempre estive em lugares bons, assim, com pessoas boas. Mas foi isso, né? Assim, eu exigi muito de mim mesmo, assim, e não sabia como fazer aquilo dar resultado. Então, eu me desesperei, tá entendendo? O desespero fez com que eu achasse que eu não ia encontrar saída em lugar algum, tá ligado? Eu não ia encontrar um motivo de viver, eu não ia encontrar o ambiente certo. E por isso que esse versículo foi tão forte assim na minha vida. É ter fé no dia de amanhã e ter fé no Senhor. Ter fé no Deus que cuida dos passarinhos, que cuida dos lírios dos campos. É uma coisa muito real, né? Você acreditar que se você colocar o seu coração alinhado ao propósito do Senhor, o dia perfeito, ele vai chegar. Esse foi o primeiro passo na minha vida. Foi não me desesperar e acreditar no dia de amanhã. Trabalhar e saber que o dia de amanhã vai chegar. E saber que você vai lidar bem com as coisas da vida. Não é que a vida vai mudar, que vai aparecer pessoas incríveis, que você vai encontrar o plano perfeito para mudar de vida. Mas é ter calma e saber que Deus ele vai te colocar no caminho aonde é para você estar o seu caminho, né? E lá você vai encontrar as pessoas certas. Você falando aí, eu lembrei de passagens bíblicas, quando Deus promete a Israel, a Judá, que um montão de pedras ela seria rendida. Ele fala isso em várias passagens, que ele construiria a Jerusalém num montão de pedras. Imagina do jeito, né? Da destruição, né? Sim. Ela seria erguida, que teriam velhos e crianças andando pela praça, e Zacarias fala também. E a gente vê na Bíblia várias histórias de recomeço. Várias histórias de recomeço. Raabe, ela veio de um povo de Canaã, né? Cananeia. E Deus a recebeu, ela casou com o príncipe de Judá. Ali teve um fim, acabou que ela foi a última da etnia dela ali, ela e a família dela, e houve um recomeço. Deus trouxe ela para o povo dele. Deus uma estrangeira. Uma pessoa que não fazia parte daquele propósito, né? E Deus estava olhando, né? Deus trouxe um recomeço para ela. Ali houve um fim de um povo, um fim de uma... Deus vê além do muro, né? Além do muro de Canaã, né? Jericó, eu lembro o nome desse Jericó. ali foi o fim para aquele povo, mas houve um recomeço para Raabe. E é engraçado porque hoje nós estávamos falando sobre isso, né? Sobre porque Deus, ele às vezes permite com que a gente passe por uma destruição a ponto de todas as pedras, todas as estruturas das nossas vidas irem ao chão, né? Estarem em ruína, né? E a gente estava falando sobre a diferença entre Davi e Salomão, né? Que foram os dois reis mais promissores de Israel, enquanto Israel era um povo só, né? E a gente estava falando que Salomão teve tudo, então ele foi capaz de provar tudo que um ser humano era capaz de provar. E no fim da vida ele percebeu que tudo aquilo era aflição de espírito, né? Peraí, você está falando sobre Deus permitir que todas as nossas circunstâncias
E todas as Na verdade, estruturas não, se quebrem. exato, também, mas assim, Salomão, Deus quebrou as estruturas dele ao contrário de Davi, porque Deus tirou de Davi tudo, e Salomão, Deus deu a ele tudo, mas a riqueza de Salomão, ela não saiu materialmente das mãos de Salomão, ela saiu da mente de Salomão, ele tinha tudo ainda em mãos, mas nada chegava ao coração dele. Porque ele era capaz de comprar qualquer coisa. Ele, como ele falou, ele teve possibilidade de ser honrado em grandes obras. Ele teve o prazer de participar de grandes banquetes. Ele teve o prazer de conhecer muitas mulheres, de estar em lugares onde os homens mais importantes esteve. Ele teve o poder de comprar qualquer coisa, de ter muita riqueza. Não era material. Deus proporcionou aflição para Davi. Deus proporcionou medo para Davi. Deus proporcionou traição para Davi. Deus proporcionou guerra para Davi, para ele lutar, ele mesmo lutar as guerras dele. Deus proporcionou o deserto para Davi, mas também Deus proporcionou bênçãos celestiais para Davi. Ele teve uma visão espiritual muito grande. Ele foi capaz de se ligar a Deus de uma maneira muito íntima. Então, assim, Deus proporcionou uma vida material a Salomão e não chegou ao coração dele. Porque o que é capaz, a única riqueza, aí eu lembro daquele versículo, que a única riqueza que vem, chega ao coração do homem e não acrescenta dores, são só as riquezas proporcionadas pelo Senhor. E às vezes, Deus ele destrói as nossas estruturas e põe a nossa vida em ruínas. Mas sempre para a gente confrontar o que é importante para nós. Né? Sempre para nos construir de novo, para nos reconstruir. Quando a gente se reconstruir. Não precisa lembrar que ele é tudo. A gente se apega muito o que é importante, às vezes, tá? Exatamente. A pessoas. Às vezes a gente tem. A estabilidade financeira. Exatamente. Estabilidade emocional, estabilidade social. Às vezes a gente acha que nossa imagem é tudo. Às vezes a gente fica com medo dos nossos amigos nos traírem. Mas quando isso acontece. Às vezes Davi que a gente estava falando ontem, né? Exatamente. Estava lendo sobre a traição de Aitofel, que era um conselheiro de Davi. E Ziba, né? Que era o servo de Mefibosete, né? E é interessante, né? Porque Davi, quando ele fugiu, Ziba veio com jumento para Davi não andar a pé e não cansar suas pernas. Veio com comida para alimentar o estômago de Davi. Veio com vinho para que Davi se alegrasse. Ou seja, ele veio com descanso, com alimento e com alegria. Mas não foi Deus que mandou. Ali era a aflição do espírito, né? E Aitofel, ele vinha com a mensagem do próprio Deus. As pessoas ouviam ele e viam um oráculo de Deus. E falece no salmo. E viam um oráculo de Deus falando através de Aitofel. Mas era a aflição do espírito. E aí Davi expressa a dor dele, né? Porque ele falou antes, a gente era amigo, tinha comunhão espiritual, a gente subia junto a Jerusalém para ouvir a Deus, o oráculo de Deus. O Salmo 55. E agora é a traição, né? E havia um propósito de Deus para aquilo, né? Deus queria colocar Davi naquela fuga. Quando Deus ele foi preparar Davi para ser rei, Davi teve que provar as dores que um rei é capaz de provar e se manter de pé. Tem uma anedota que é interessante, que é da Idade Média, que um padeiro que ele fazia comida para um rei, ele pediu para
trocar de lugar com o rei. Tá entendendo? Ele falou bem assim, ele propôs ao rei trocar por um dia. Aí o rei pegou e falou, tudo bem. O rei fez ele sentar no trono, vestiu ele de rei, falou para todos os súditos que a partir daquele dia, durante aquele dia, eles iam servir a ele como estivessem servindo ao rei. Aí o rei amarrou num pelo de cavalo uma espada pesada e amarrou em cima do trono e a espada apontada para a cabeça dele. Ele não foi capaz de falar nada, ele não foi capaz de dar nenhuma ordem, ele não foi capaz de se alimentar de nada que o rei se alimentava, por causa da espada que estava apontada a um fio de pelo de cavalo sobre a cabeça dele. Aí no final do dia, o rei disse para ele, tá vendo? Tem sempre uma espada apontada para a cabeça de um rei. Para você ser rei, você precisa passar por uma preparação que só Deus foi capaz de fazer na vida daquele menino, que era um cuidador de ovelhas, assentado no trono, que era do povo escolhido do próprio Deus, né? E ser forte a ponto de ter uma espada sobre sua cabeça e tomar as melhores decisões. E interessante que quando Davi ele está fugindo de Absalão, ele vai fazer o quê? Ele sai do monte para adorar a Deus. Exatamente.